Faça queimar. Glória a Deus, glória a Deus. Sem uma explicação, Espírito, Espírito. Bendito é o Senhor. Use esse momento de transmissão, Senhor, com ousadia, com autoridade. Bênçãos e paz a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma muito especial no dia de hoje, amém? Muito bom dia a todos, bom dia Priscila Souza aí que está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Bom, estamos em mais um final de semana aqui poderoso na presença do Senhor, vai ter a cada 3 horas uma live aqui, intercessão ininterrupta, desde as 6 horas da manhã, das 5h55 agora, né, que já começou o nosso culto de oração, e vai se estender até as 6 horas da tarde, até as 16 horas, amém? Aqueles que puderem, né, ministros, membros aqui da Restauração Eterna, né, aqueles que puderem, venham fazer seu turno, 1 horinha, amém? De oração e intercessão, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar aqui diante de Ti, Pai, esse tempo aqui, Pai, tempo precioso para pregar a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra seja pregada através dessa live, Senhor, que o Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade, encontre liberdade nos corações através dessa live. Abençoa, Pai, esse momento, abençoa essa live, aqueles que vão nos acompanhar agora e aqueles também, Senhor, que vai assistir depois, Senhor, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bom, para nossa realidade aqui, nós estamos no bimestre de evangelistas, né? E como ênfase aqui, nós queremos caminhar nessa ênfase, a ênfase do evangelistas. Amém? E o nosso tema aqui, é curas e milagres. Então eu creio que o Senhor, mais uma vez, vai nos dar uma porção do seu alimento aqui nessa manhã, uma porção tão preciosa, amém, amados, para cada um de nós, que nós venhamos ser levantado aqui, que nós venhamos ter a nossa fé elevada, que nós venhamos receber esse alimento do céu e que verdadeiramente venha nos alimentar, amém, que nós venhamos ter esse coração aberto para receber a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, não somente ouvir a palavra de Deus, mas guardar e praticar,
Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero ler um texto aqui que está no livro de Lucas, capítulo 18, desde o versículo 35 em diante. Amém? Estamos pautados no nosso tema curas e milagres, e eu creio que o Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Ele quer fazer o que Ele faz, né? Que é nos curar, nos libertar e nos manter no caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, está escrito assim. Bom, antes de nós lermos, vamos ter o nosso Minuto Evangelista. Clica aí na asa delta, aí no aviãozinho, no rodapé aí do seu celular, e compartilhe essa palavra, compartilhe essa live, né? Vamos ganhar o reino de Deus, vamos ganhar almas para o reino de Deus, amém? E a palavra de Deus tem que ser pregada, né? Então clica aí, um Minuto de Evangelista, clica na asa delta e compartilha essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém? Essa palavra vai edificar muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Está escrito assim no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluias, amém, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Palavra poderosa, conhecida por muitos de nós, né? Nós que somos cristãos, que já conhecemos, que somos conhecedores da palavra. Essa palavra é uma palavra muito bem conhecida, né? E é uma palavra poderosa, nos traz muitos ensinamentos essa palavra, nos traz muitas lições, né? Mas eu quero me pautar aqui em apenas 5 lições ou 6 aqui, amém? Para que o Senhor venha abrir a nossa visão, para que o Senhor venha curar a nossa visão, para que o Senhor venha nos colocar novamente na direção, amém? Nós sabemos que estamos enfrentando um tempo difícil, um tempo turbulento, de muitas guerras, não só guerras financeiras, mas guerras também contra espíritos de enfermidade. Nós sabemos disso, nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando nós enfrentamos muitas guerras, muitas das vezes nós paramos no meio do caminho, muitas das vezes nós sentamos na beira do caminho e deixamos de seguir o caminho novamente. E essa palavra aqui é uma palavra curadora, mas eu quero ficar pautado aqui principalmente em curar a nossa visão, para que nós não venhamos se perder no meio do caminho, ou se perder enquanto nós estamos seguindo Jesus, ou ficar na inércia, né? Então essa palavra de Deus é uma palavra curadora. A primeira lição aqui que eu quero pautar aqui, que eu quero trazer para nós, é que não podemos ficar sentado na beira do caminho. Quantas das vezes ou quantos cristãos ou quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas em decorrer das guerras, em decorrer de crise financeira ou de enfermidade na família, amém? Muitas das vezes para no meio do caminho e se assenta no meio do caminho, sendo que a palavra de Deus diz que o Senhor é o caminho e a verdade, o Senhor é que tem a cura. Então nós devemos ter um entendimento que nós não devemos ficar parados. A palavra de Deus diz que lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, lá no começo, quando o povo estava saindo
quando Deus estava libertando ali o povo, seu povo do Egito, né? Fala que o povo ficava observando a nuvem, e quando a nuvem andava, o povo se levantava e andava também, seguia aquela nuvem. E muitas das vezes nós estamos parados, e a nuvem anda e nós ficamos no meio do caminho, nós ficamos na beira do caminho. Então nessa manhã, amados, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, você não vai ficar parado no meio do caminho, você não vai ficar sentado na beira do caminho, você vai estar atento à nuvem, você vai estar atento à atmosfera espiritual, à atmosfera profética e apostólica, amém? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer isso nessa manhã, que o Senhor venha nos levantar de forma poderosa, que o Senhor venha elevar o nosso nível de fé novamente de uma forma poderosa, que o Senhor venha nos curar nesse sentido, em nome do Senhor Jesus, amém? E a lição número 2 aqui precisamos estar atentos nas coisas do reino, no mundo espiritual, amém? No versículo 36 está escrito assim: quando ouviu a multidão, ele perguntou: o que está acontecendo? Ele não sabia o que estava acontecendo ali. Então o que ele fez? Ele procurou se antenar. Ele procurou saber o que está acontecendo no reino do Espírito, saber o que está por trás daquilo, amados. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter um entendimento, que nós temos que estar antenado no reino do Espírito. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós sabemos que nossos pés estão nessa terra, mas nós não somos daqui da terra, nós somos celestiais. Então nós precisamos ficar antenado no reino do Espírito, nós precisamos estar ligado nessa atmosfera apostólica e profética, porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós não estamos conectados no reino. Nós vamos ao culto e nós fazemos disso uma rotina, nós fazemos disso apenas mais um culto. O que você vai fazer amanhã? Amanhã tem culto, amanhã eu vou para o culto. Fica uma coisa rotineira, mas não, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que estar ligado na atmosfera profética, nós temos que estar ligado ao reino espiritual, o que está acontecendo no reino, o que o Senhor está dizendo, o que o trono está falando. Não é o que está acontecendo no mundo, não é a pandemia, não é a crise financeira, não é nada disso. Nós temos que saber o que o trono está dizendo, amém? Bendito é o nome do Senhor. Então esse homem, ele perguntou: o que está acontecendo? Quando ele ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Livro de Marcos, capítulo 18, versículo 35. Aí os que estão me acompanhando, eu estou pautado no livro de Marcos, capítulo 18, versículo 35 e diante. Muito bom dia ao profeta Tiago, que está nos acompanhando, ao Vic aí que está nos acompanhando, amém? Priscila, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa nessa manhã. Então esse homem aqui no versículo 36 está escrito assim: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele queria saber o que está acontecendo ali, o que está acontecendo. Então muitas das vezes nós viemos ao culto e ficamos fora da atmosfera. Nós vamos para o culto, mas nós temos o entendimento que é só mais um culto. Não vai acontecer nada. Vai ter uma pregação, vai ter um louvor, aí o pastor vai pregar e vai dar a bênção apostólica e nós vamos embora. Não, nós temos que ter uma expectativa, nós temos que saber o que o trono está dizendo, o que o reino do Espírito está dizendo, está apontando, e nós temos que ir ao culto cheio de expectativa e dar glórias a Deus por isso, e entrar nessa atmosfera, amém? Em nome do Senhor Jesus. Lição número 3 aqui: temos que atrair a presença de Jesus para nós. No versículo 38, para nós sermos curados da nossa visão, para nós sermos colocados no caminho novamente, para nós não ficarmos sentados apenas na beira do caminho, nós temos que atrair a presença de Jesus. O versículo 38 está escrito: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós temos que fazer isso. Ele estava buscando a presença do Senhor, ele estava atraindo a presença do Senhor, ele queria a presença, ele queria a atenção do Senhor. Eu ouvi uma vez de um profeta, falou: o quanto você busca a Deus é o quanto você precisa dele. Muitas das vezes nós não
não buscamos tanto a Deus, não buscamos tanto a Jesus. Nós, muitas das vezes, nós poderíamos fazer mais, ou nos doar mais do nosso tempo, ou atrair mais a presença de Deus. Não depende de Deus, depende de nós. Deus, Deus já está com seus braços abertos. Deus já é misericordioso, Deus já é amoroso, o amor de Deus é infinito, a bondade de Deus é infinita, mas muitas das vezes nós não atraímos a presença de Deus. Cabe a nós atrair a presença de Deus, cabe a nós nos levantar de forma poderosa e fazer como esse homem está nos ensinando aqui na palavra de Deus, e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos que clamar a Jesus, nós temos que clamar a Jesus. Olha que esse homem, ele não pediu, aqui a palavra de Deus não está dizendo que ele parou alguém da multidão e falou: me leva até Jesus, ou pega minha mão que eu sou cego e me mostra onde Jesus está. Ele nem perguntou isso, ele apenas gritou, ele apenas se levantou. A palavra de Deus diz que ele se levantou e começou a gritar. Amados, em nome de Jesus eu quero profetizar que o Senhor está te levantando de uma forma poderosa para buscar a presença dEle, que o Senhor está tirando você dessa inércia, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão sentados no caminho, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar nessa manhã que o Senhor está te levantando de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, amém? E aqui na quarta lição aqui, não se importar com o que dizem a seu respeito, não parar por causa de homens. Quantos estão parando, amados, por causa de homens? Quantos estão ficando sem visão dentro dos ministérios, dentro das igrejas? Quantas pessoas, quantos cristãos estão deixando de seguir a Jesus, principalmente nesse tempo de pandemia, quando nós ficamos muito tempo sem ir à igreja, apenas acompanhando pela internet, ou vendo um vídeo, ou assistindo uma pregação? Quantas almas, quantos cristãos não morreu nesse tempo? Quantos cristãos não ficou sem visão, ficou sem direção e foi se esfriando e saiu dos caminhos do Senhor, ou até ficou sentado no caminho, como esse homem estava aqui? A palavra de Deus fala que ele estava sentado ao caminho. Quantos que não aconteceu isso? Ficou sem visão nenhuma. Por quê? Porque não estava indo mais à igreja e não sabia como buscar, porque olhava apenas para os homens. Às vezes olhava para o homem, ou ia por causa do pastor, ou ia por causa do profeta, ou ia por causa de um membro que tinha lá, que era muito amigo dele. E aí o que acaba acontecendo? Acaba perdendo a visão. Por quê? Porque não está nessa rotina. Não, amados, a palavra de Deus nos ensina que nós somos a igreja, nós somos o templo, somos nós que atraímos a presença de Deus, somos nós que temos que levantar de uma forma poderosa e não perder a visão. Nós temos que ter a visão, e a visão nossa tem que estar fixada em Jesus Cristo. A visão nossa tem que estar fixada na nuvem de glória, amém? Na nuvem atmosférica, a nuvem a presença de Deus, a nuvem de Deus, a nuvem cabode, amém? Em nome do Senhor Jesus. E na lição aqui, número 5 aqui, devemos chegar mais perto de Jesus. A palavra de Deus nos ensina aqui no versículo 40, Jesus, no versículo 39 ali até o 40, ele fala que os que iam adiante, o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 40, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu faças? Ou seja, quando o homem chegou perto, aí Jesus perguntou a ele. Se ele tivesse ficado longe, amados, Jesus, ele não teria ouvido isso de Jesus. Aqui está nos ensinando muita lição nesse versículo aqui. Fala de discipulado, fala de pastoreio, Fala que nós temos que se achegar até Jesus. Como que nós vamos se achegar até Jesus? Buscando o nosso pastor, buscando o nosso discipulador, buscando o discipulado individual, discipulado coletivo. Isso é fundamental para a nossa vida. Isso é fundamental para que nós não venhamos perder a nossa visão. É isso que cura a nossa visão, é o discipulado individual, é o discipulado coletivo, é se achegar até Jesus. Como nós vamos se achegar até Jesus? É através do nosso pastor, através do nosso discipulador. É isso que vai fazer a nossa visão ficar curada, é isso que vai nos manter com a visão curada, amém, amados? Nós temos que chegar
perto de Jesus. Nós que temos que chegar perto, nós que temos que procurar nosso discipulador, é nós que temos que se achegar, amém? A palavra de Deus é bem clara aqui, fala, quando ele chegou perto, Jesus perguntou. Ou seja, se ele não tivesse chegado perto, se ele não tivesse chegado mais próximo, Jesus não teria perguntado, Jesus não teria feito essa pergunta para ele. Então, como nós vamos receber essa pergunta de Jesus, o que quer que eu te faça? Chegando perto dos nossos discipuladores, do nosso pastor, amém? Dos nossos líderes. É assim que nós vamos receber, é assim que nós vamos ouvir isso de Jesus, é assim que a nossa visão vai ficar curada, amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que buscar discipulado individual, nós temos que ser discipulado, nós temos que buscar o discipulado coletivo, nós temos que estar atento na nuvem, na atmosfera que está acontecendo no nosso ministério, na atmosfera que está acontecendo no reino do Espírito. Nós não temos que nós não temos que ficar com a nossa visão cego de visão, não. O Senhor nessa manhã Ele está curando a nossa visão. O Senhor nessa manhã Ele está nos colocando novamente no caminho, e o caminho é a tua palavra, o caminho é Jesus. Jesus é a palavra, e aqui está escrito que o homem estava parado na beira do caminho, ele estava sem palavra, ele estava sem luz, ele estava sem direção, mas ele se levantou. A palavra de Deus diz que ele se levantou, ele foi buscar novamente essa visão, ele foi buscar novamente essa direção, ele foi até Jesus, ele chegou perto de Jesus, ele foi buscar a palavra, e Jesus é a palavra de Deus. Nós temos que entrar novamente no caminho. A palavra de Deus nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós temos que nos meter na palavra de Deus todas as manhãs, amados. Devocional com Deus, buscar o Senhor todas as manhãs. Nós não temos que ficar na inércia, não. Nós não temos que ficar no comodismo. Nós não temos que ficar apenas sentadinho na igreja. A palavra de Deus fala que esse homem estava sentado na beira do caminho. Nós não temos que vir na igreja e se contentar e ficar apenas sentado. Nós temos que buscar discipulado, nós temos que discipular outras pessoas. Jesus formou os discípulos, e somos nós que vamos fazer isso, amado. Somos nós que vamos colocar as pessoas na direção, somos nós. A palavra de Deus diz que o Senhor deu poder a nós, deu poder aos filhos, e somos nós que temos esse poder. O Senhor nos dá essa autoridade para que nós possamos curar outras pessoas que estão cegas na visão, que perderam o seu caminho, que perderam a sua visão. Nós temos que tomar na mão dessas pessoas e colocar elas novamente no caminho, curar a visão delas novamente. O Senhor nos deu autoridade para isso, amém? Que seja essa manhã poderosa, que seja essa manhã uma manhã de cura na nossa visão, em nome do Senhor Jesus, amém? E mais adiante, no versículo 41 e diante, o Senhor pergunta a esse homem, versículo 41, o que quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a sua visão, a sua fé te curou. Amados, nós temos que ter esse nível de fé elevado. O Senhor disse: se você tiver um nível, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e você falar para esse monte, se transporte para o outro lado, esse monte vai se transportar. Ou seja, nós temos que ter essa fé, nós temos que ser como nosso pai Abraão, nós temos que ter essa fé elevada. Abraão não ficou questionando a Deus, Abraão não ficou sentado na beira do caminho. Quando Deus chamou Abraão, ele falou: eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. O nível de fé de Abraão foi tão elevado, por isso que ele é conhecido como nosso pai na fé. O nível de fé de Abraão era tão elevado que ele não questionou. A palavra de Deus diz que na mesma madrugada, ele se levantou, pegou o menino, pegou o teu servo, selou ali a mula, ali o jumento, e foi ao caminho aonde o Senhor tinha lhe ordenado. Ou seja, nós não temos que ficar sentado esperando. O Senhor deu uma direção, nós temos que ter esse nível de fé. Nós temos que nos levantar em fé e fazer o que o Senhor está mandando fazer. Crer que o Senhor é poderoso para nos dar ainda mais. Crer que o Senhor é poderoso para fazer coisas infinitas na nossa vida. Quando não é possível para nós, é possível para Deus. Não era possível para Abraão ressuscitar aquele filho, mas ele tinha fé que ainda se ele matasse aquele filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo novamente.
E nós temos que ter esse nível de fé, um nível de fé elevada. Quantos estão mortos na fé ou com baixo nível de fé por causa de toda essa crise financeira, por causa de toda essa crise de enfermidade? Quantos estão tendo ataques de enfermidade no meio da família, nos filhos, ou nos pais, ou na sua parentela? Crise financeira, e muitas das vezes se abate, e o nível de fé cai, o nível de fé baixa por causa disso. Mas não, nós temos que ser como Abraão, nós temos que tomar o exemplo do nosso pai na fé, e crer que o Senhor é poderoso para fazer, e crer que o Senhor é aquele que prometeu, e Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que minta. Amém, amados? Vamos elevar o nosso nível de fé em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã o Senhor está curando a nossa fé, nessa manhã o Senhor está elevando o nosso nível de fé novamente, em nome do Senhor Jesus. Uma manhã poderosa na presença do Senhor, uma manhã poderosa na presença do Senhor. No versículo 43, imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amados, aqui nos traz uma lição poderosa, que o Senhor, Ele quer nos curar. Amém? Em outro versículo, em outro capítulo aqui da Bíblia, em outro livro que eu não me recordo, o Senhor faz a seguinte pergunta, né, para o homem que estava enfermo: o que queres que eu te faça, né? Como Ele perguntou aqui para esse homem: o que queres? E o homem imediatamente respondeu para ele: eu quero ser curado, eu quero ser limpo. E ele fez essa pergunta também para esse homem, fala que imediatamente a sua visão voltou, imediatamente ele recuperou a sua visão. Amém? Aqui a palavra nos ensina que ele foi curado da visão. Esse homem, ele estava cego espiritualmente, ou seja, ele não entendia, ou ele não andava nessa atmosfera espiritual. Muitas das vezes nós temos a visão no mundo, nós somos do mundo, ou muitos, eu falo como eu vim do mundo, eu fui uma pessoa que eu fui curado na minha visão, eu só enxergava apenas o mundo físico, não tinha noção que era o mundo espiritual. Mas um dia eu me encontrei com o meu pastor, com o meu profeta, fui até a igreja, recebi uma palavra poderosa, e foi como esse homem aqui: o que queres que eu te faça? E eu imediatamente falei: Senhor, eu quero ser curado da minha visão, eu quero entender esse mundo espiritual, eu quero entender o que tem da parte de Deus para mim, o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E eu recebi essa visão, e desse tempo para cá eu tenho me esforçado para me manter com a minha visão aberta. Mas eu volto a repetir a vocês: sem discipulado, sem congregar na igreja, sem ir à igreja, sem buscar discipulado individual, sem buscar discipulado coletivo, isso não é capaz, nós não somos capazes de fazer isso sozinho. Nós não somos capazes de nos manter a nossa visão curada se nós não buscarmos esses princípios. Amém, amados? A palavra de Deus nos ensina que imediatamente ele foi curado. Mas quando ele chegou perto de Jesus, quando ele entrou no caminho novamente, quando ele não deu ouvido aos homens que mandavam ele parar, aos homens que ficavam criticando ele. Sabe, quando eu comecei a seguir Jesus, a primeira coisa que eu ouvi dos meus amigos, ou até mesmo da minha parentela, de alguns parentes: o que você está fazendo na igreja? Para que você está indo para a igreja? No seu caso, você não tem como te fazer um homem melhor, ou não tem remédio para a sua situação. Você é assim, você vai morrer assim, você nasceu assim. Eu ouvi muito isso: para de buscar Jesus, para de ir à igreja. Mas não, eu me mantive no caminho, e o Senhor já fez coisas poderosas na minha vida e ainda está fazendo. O Senhor já fez maravilhas e ainda está fazendo. O Senhor já me curou em diversas áreas e ainda está curando. E nessa manhã o Senhor está curando a minha visão novamente, está curando a sua visão novamente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Encerrando aqui, a palavra de Deus diz que quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus curou esse homem, e esse homem seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando nós recebemos a cura, quando nós recebemos algo que nós estamos pedindo da parte de Deus, e o Senhor nos abençoa
nos concede essa bênção, nós temos que tomar cuidado, amados, para nós não glorificarmos a Deus, para nós não esquecer que foi o Senhor quem fez. A palavra de Deus diz que esse homem seguiu a Jesus. Quando Jesus curou ele passou a seguir Jesus. Então nós temos que nos manter firme no caminho do Senhor. Não é os homens, não é a situação, não é a crise financeira, não é o espírito de enfermidade, não é isso que vai fazer nós pararmos de seguir a Jesus. Amém? Nós temos que estar firme na presença do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que esse homem seguia glorificando a Jesus. E todo o povo que viu, conhecia aquele homem, sabia como aquele homem era cego, aquele homem era um mendigo, aquele homem ficava sentado na beira do caminho pedindo esmola, aquele homem, ele era um pobre miserável, e a palavra de Deus diz que ele seguiu a Jesus glorificando. E quando todo o povo viu o que Jesus fez com esse homem, e a maneira que esse homem falava de Jesus, a maneira que esse homem glorificava Jesus, a maneira que esse homem apontava Jesus, esse povo também vendo isso, esse povo passou a louvar a Deus também. Amados, isso é poderoso, isso nos ensina algo poderoso. A nossa vida glorifica ao Senhor, o nosso estilo de vida louva a Deus, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, de agir, louva a Deus. E as pessoas, os nossos parentes, a nossa parentela, os nossos vizinhos, os nossos amigos que nos conheceram no passado e nos conhecem hoje, viram o que nós éramos e hoje viu o que nós nos tornamos, tem essa visão de nós, está vendo o que o Senhor fez na nossa vida. Esse povo também passa a glorificar o Senhor, esse povo também passa a seguir Jesus, esse povo também fica querendo conhecer a Jesus. A palavra de Deus está dizendo assim, que todo o povo, vendo aquele homem glorificando a Deus, passou a dar louvores a Deus também. Amém? Que seja nessa manhã esse entendimento aberto para nós, lições aqui para que nós venhamos curar a nossa visão. Amém, amados? E que nós venhamos nos manter no caminho do Senhor Jesus, ou voltar para o caminho novamente. Amém? A palavra de Deus aqui diz que esse homem estava fora, ele estava sentado à beira do caminho, ou seja, ele não estava totalmente fora, mas ele estava sentado, era como se ele estivesse todos os dias na mesmice. A rotina desse homem era ficar na beira do caminho pedindo esmola. Quantos de nós estamos dentro da igreja? Quantos de nós ouvimos a palavra? Quantos de nós vamos a todos os cultos, mas ficamos mendigando espiritualmente falando? Ficamos na beira do caminho sentado? Não, nós não temos que ficar assim. Nós temos que nos levantar de maneira poderosa, como esse homem aqui nos ensinou. A palavra de Deus diz que ele levantou e perguntou à multidão, o que está acontecendo? Nós temos que estar na igreja, mas nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo em nossa volta no mundo espiritual. Amém? Espero que essa palavra tenha edificado o teu dia, espero que essa palavra tenha edificado a tua fé, espero que essa palavra tenha servido para trazer colírio aos seus olhos, né? A palavra de Deus nos ensina lá no livro de Apocalipse, né? O Senhor disse isso, o apóstolo João, né? Disse isso no livro de Apocalipse: vem, pede colírio, Senhor, né? Deus disse: vem e compra de mim colírio, para que abra a sua visão, para que a sua visão seja aberta. Amém? O nosso colírio é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, Ele é o nosso colírio. A palavra de Deus é que nos dá a direção, a palavra de Deus é o que nos norteia, a palavra de Deus é o que nos cura. Amém? Amados, se vocês forem edificados com essa palavra e querem ofertar, né, selar essa palavra, oferte ao Senhor Jesus, oferte ao reino de Deus, né? Se você tem o Pix aí do nosso ministério Restauração Eterna, faça o Pix, né? Sele essa palavra, né? Abençoe o reino de Deus, amém? Para que o reino de Deus venha ganhar vidas, venha ganhar almas, para que esse ministério não pare, amém? Esse ministério só está de pé por causa da tua oferta. Esse ministério só está de pé por causa da tua oferta.
é a tua oferta que mantém esse ministério de pé, é a minha oferta, é a tua oferta que mantém esse ministério de pé. Não vamos deixar esse ministério parar, não vamos deixar a obra de Deus parar, amém? Adore a Deus, louve a Deus também com a sua oferta, com o seu bolso, né? Em nome do Senhor Jesus. Se você tem o Pix do nosso ministério, faça o Pix. Se você ainda não tem o Pix, guarde a sua oferta, traga para o nosso culto. Hoje nós temos uma agenda poderosa aqui na casa do Senhor, amém? Às 8 horas tem culto aqui para jovens aqui, amém? Venha, vai ter uma palavra poderosa, vai ser um culto poderoso, banhado na presença do Senhor Jesus. Amanhã o nosso culto da família, às 9 horas da manhã, aqui vai ter um culto poderoso, uma palavra poderosa, amém? Para edificação da família, para edificar o homem da casa, o apóstolo, para edificar a mulher, para edificar o jovem, para edificar o casal, amém? Venha, vai ser poderoso na presença do Senhor, às 9 da manhã, aqui para a nossa realidade, né? Ministério Restauração Eterna. Se você está me assistindo e não conhece a Deus, ou vai assistir essa live depois e não conhece a Deus, ainda não tem uma igreja, né? Vem até o nosso ministério, venha conhecer o nosso ministério, você é o nosso convidado de honra, amém? Nós estamos na estrada de Iguatemi, número 3853, e se você já tem a sua igreja, fique firme com o seu pastor, a sua igreja, o seu pastor precisa de você, amém? Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar para que essa palavra venha ser ativada no nosso coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, quero colocar essa palavra que foi ministrada aqui, Pai, diante de Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, curar nossa visão nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha ser o nosso colírio, que a Tua palavra venha ser o nosso colírio, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor, nós nessa manhã, nós gritamos como esse homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cura a minha visão, Senhor, nos cura novamente, nos coloca no caminho novamente, Senhor, porque a Tua palavra diz que o caminho é estreito, a porta é estreita, não nos faça, Senhor, não nos deixe pela beira do caminho. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, abra a nossa visão, cura a nossa visão, que nós venhamos ter visão de águia, que nós venhamos ter visão em Ti, Jesus. O Senhor é o nosso foco, o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso alvo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar: Tua visão está aberta, Tua visão está curada nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que nos acompanhou nesta manhã, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa o seu final de semana, amém? Em nome do Senhor Jesus, quero te abençoar com a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e com Israel, não somente hoje, mas para todo sempre, amém, amém e amém. E vamos dar o nosso grito de guerra: Cristo restaura a família. Fique na paz, Deus abençoe.